Então vamos lá, pessoal. Nós na última aula, o objetivo foi implementar essas classes, implementar os atributos dela. Então vamos revisar aqui, né, as classes e a implementação dela. Nós fizemos aqui a classe cliente, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então nós implementamos aqui durante a aula esse arquivo aqui, classe cliente. Nós definimos ela como uma classe abstrata, né? Tinha os atributos senha e nome, tá? E aí nós criamos também a classe pessoa física, que herda da classe cliente e tem o atributo salário. E também pessoa jurídica, que herda da classe cliente e tem o atributo aí porte, tá? A gente ainda vai definir o que seria esses portes, etc. Bom, uma outra classe que eu deixei para vocês implementarem foi aqui a classe conta, conta corrente e conta poupança. Então vamos ver como é que vocês implementaram. Estou vendo que vocês já subiram. Tem aqui a classe conta, né? Então definiu ela como abstrata, né? Porque nesse estudo de caso que nós estamos fazendo aí, não existe uma classe que seja simplesmente conta, ou ela é uma conta poupança, conta corrente. E tem nossos atributos número e saldo, né? É isso mesmo. E aí tem também aí a classe conta corrente. Vamos ver aqui a classe conta corrente. A classe conta corrente ela não tem nenhum atributo, tá? Ela teria só métodos. Aí tá acusando até um erro aqui, ó. Esse tem um método que é dobro, não sobra nada. Bom, como a gente não vai trabalhar, a gente não vai, né, trabalhar com esse método ainda, vamos comentar ele aqui. Deixar ele comentado só para não dar erro de compilação e depois nós implementamos ele. Tem a classe conta poupança também. Classe conta poupança. Tem o atributo dia de aniversário. Tem o método solicitar empréstimo. Só que tem um detalhe. Eu acho que já seria o caso de um erro mesmo. A poupança me parece que não recebe empréstimo. Tem uma regra de negócio aqui. Deixa eu achar essa parte aqui, quer ver? Clientes com salário acima de 10 mil, né? O valor máximo do empréstimo corresponde ao dobro do limite da conta. Tem que ser... Aqui, ó. O valor máximo de um empréstimo corresponde ao dobro do limite da conta, sendo que somente são creditados empréstimos em conta corrente, tá? Então, não faz sentido a gente ter esse método de solicitar empréstimo na conta poupança, já que a regra de negócio aqui está falando que somente são creditados empréstimos em conta corrente. Então, a gente vou apagar esse método aqui, porque não faz sentido a gente ter ele aqui. E o método nas outras classes a gente vai ajustando depois, vai implementando eles depois, mais para frente. Vamos então ver agora a próxima classe aqui, que foram essas três classes: operação financeira, transferência e empréstimo. E aí vocês implementaram também aí os atributos dela. Operação financeira, tá aí. Tem um código que é int e tem uma data da operação financeira que é do tipo date. Está vendo aqui que tá acusando um erro aqui de compilação, ó. Se for compilar vai dar um erro.
de classe não identificada. A classe date aqui, ela não está sendo importada e está provocando esse erro. Bom, pessoal, se vocês derem desculpa, se vocês derem um Alt Enter aí, o NetBeans ele mostra a ajuda para vocês. E ele vai dar algumas opções de você resolver isso. Aqui, ó, ele está dando algumas opções. Você quer importar, ele fala assim, ó, add import for java.util.date ou você quer java.sql.date. Essa classe date que a gente costuma usar é a classe java.util.date, né? Então a gente pega a ajuda aí do NetBeans, ele já importa para a gente aí, ó, essa classe, tá? Então, para o código não dar erro de compilação, a gente tem que adicionar essa linha import. Eu estou importando essa classe date para o nosso, para esse código aqui, para essa classe operação financeira. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? O nome completo dessa classe seria java.util.date, tá? É uma classe que faz parte da biblioteca do Java, só que você precisa declarar de forma explícita que você está importando ela, que você vai usar ela. E aí quem fez esse código já subiu, né? Já criou um método set para o código, já para data, vamos deixar esse código aí. Tá, então aqui é a classe abstrata operação financeira. Vamos ver as outras classes aqui, que é a classe empréstimo. Então a classe empréstimo, ela é filha, ou seja, ela herda a operação financeira. Então coloquei empréstimo extends operação financeira. Os atributos valor, né, número, juros e valor da parcela. Perfeito. Tá? E também temos também a classe transferência. A classe transferência tem aí o atributo valor, né? Então, ó, a transferência tem o atributo valor, mas ele também herda os atributos de operação financeira. Então, uma transferência tem a informação do valor, tem a informação da data e do código, tá? Nós vamos complementando os atributos dessas classes com o passar do tempo das nossas implementações aqui, beleza? Vamos... Alguma dúvida, pessoal, sobre essa primeira parte dos atributos, de criar as classes como subclasses de uma outra classe? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Bom, então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de caso. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar parágrafo por parágrafo e vamos começar a implementar as regras de negócio, tá? E as regras de negócio, elas acabam que, no geral, são implementadas nos métodos das classes. Então, olha só, o Banco A é especializado na concessão de empréstimos em condições especiais para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Este banco oferece aos seus clientes contas poupança e corrente. Nas contas poupança, mensalmente no dia do aniversário da conta, é acreditado pagamento de juros. As contas correntes possuem um limite que permite saldo negativo até esse valor. Beleza, então aqui já é uma primeira regra de negócio que a gente pode definir, né? Na conta, né? Então lembrando aqui, ó, a conta ela tem um saldo, tá? Ou seja, quando é uma conta corrente, esse saldo pode ficar negativo. Agora, quando é uma conta poupança, esse saldo não pode ficar negativo. Bom, pois bem. O limite no banco é dinâmico, tá? O limite no banco é dinâmico. Para pessoas físicas, corresponde ao dobro do seu salário. Para pessoas jurídicas, é conforme o seu porte, tá? 10 mil reais para microempresa, 30 mil para pequeno porte e 10 mil para médio porte e R$ 1.000 para grande porte. Bom, vamos lá então. Vamos tentar fechar na aula de hoje esse primeiro parágrafo aqui, tá? Pois bem,
a gente precisa, tá evidente aí, né, que a gente tem que fazer um tratamento aqui no caso da conta corrente, né, que é basicamente esse método aqui que eu comentei, já vai trabalhar nele agora, calcular limite, né. A gente já tinha, né, no processo de modelagem da classe conta corrente, já tinha decidido que o limite não seria um atributo, seria um método, pelo fato do limite ser dinâmico, como está explicado aí nessas regras de negócio. Tá? Bom, e aí a gente viu que existe uma regra de negócio própria para o limite de uma pessoa física e uma regra de negócio própria para o limite de uma pessoa jurídica. Tá? Bom, eu gosto de trabalhar em pequenos passos. Vamos então por partes. Vamos pensar primeiro aqui só na pessoa física. Tá? E depois a gente verifica a pessoa jurídica. Então, o que é importante a gente considerar? A gente tem que considerar que uma conta tem um cliente, né? A gente tem que expressar, de alguma forma, a gente pode expressar isso no nosso diagrama de classes, nós expressamos. Tá aqui, ó. Né? Uma conta, ele tem um cliente, e um cliente pode ter N contas. Então, para eu implementar essa relação, eu posso colocar aqui, ó, colocar até um pouco separado para ficar evidente. Isso aqui é fruto de um relacionamento entre classes, que a minha conta, ela tem um cliente, tá? E aí eu vou expressar esse relacionamento entre essas classes por meio de um atributo. Então, um cliente é um atributo de uma conta. E assim, e você vê que faz sentido até quando você está explicando o conceito de uma conta. Né? Uma conta tem um cliente, então o cliente ele está presente aqui como um atributo dessa conta, tá? Com isso, na hora de calcular o limite aqui, tá? Eu tenho que fazer a seguinte verificação. Eu vou fazer dois passos aqui. Eu preciso primeiro verificar. Essa conta corrente pertence a um cliente que é pessoa física? Como é que a gente faz isso? Tá? A gente vai fazer isso aqui assim, pessoal. Isso aqui na orientação objeto é o que a gente chama de polimorfismo. Tá? Seria você dar várias formas a uma classe, etc. Então, por exemplo, eu posso fazer a seguinte verificação. Olha só, se, usando a palavra this, tá? O cliente dessa conta corrente é instance of pessoa física, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Bom, o que essa linha aqui está fazendo, pessoal? Eu estou verificando se o atributo, só dar mais enfoque aqui para vocês não ficarem perdidos. Eu estou verificando o atributo cliente da conta corrente em questão. Tá? Então, só recapitulando, a palavra this é uma palavra aí do Java, né? Uma palavra reservada do Java, em que eu estou remetendo ao objeto que está executando essa ação de calcular o limite, certo? Então, esse objeto, ele tem um atributo cliente, foi o que nós fizemos aqui anteriormente, né? E eu estou verificando, esse cliente é uma pessoa física? Então, a palavra instance of, ela faz essa verificação. Isso aqui vai dar true se esse objeto de cliente for uma pessoa física. Se esse objeto de cliente não for uma pessoa física, for uma pessoa jurídica, ele vai cair para esse else, porque isso aqui vai dar falso. Tá? Bom, então, quando o meu cliente é uma pessoa física, a regra para calcular o limite é muito simples, né? Quando é uma pessoa física, ó. As contas correntes possuem um limite que permite saldo negativo ter esse valor. Tá?
Bom, vamos ver aqui então. O limite no banco para as pessoas físicas corresponde ao dobro do seu salário. Então é muito fácil a gente implementar essa regra de negócio. Qual que vai ser o limite desta conta corrente quando é uma pessoa física? É o dobro do salário, tá? Bom, então seria isso aqui. Eu vou retornar que o limite é this.cliente. Bom, aí a gente vai ter que voltar lá no cliente. Vamos lá no cliente, na classe de cliente. Acho que a gente pulou uma etapa aqui de criar os atributos aqui, né? Tudo bem, mas também não é cliente que a gente está precisando, é cliente pessoa física. Tem esse salário, está como privado. Nós precisamos criar um método getSet para ele, né? Então eu criaria um public double get salário, tá? Que ele vai me retornar o salário dessa pessoa física, certo? Já vou criar aqui também um set, public void set salário. Recebe como parâmetro aí um double salário. Isso aqui são os métodos getSet do Java, que a ideia é de você implementar as propriedades, né? Outras linguagens fazem isso de uma forma bem mais prática. O Java a gente tem que implementar, controlar isso aí por meio desses métodos getSet. Seria isso. Numa próxima eu mostro para vocês, talvez vocês já conheçam também, uma forma de vocês implementarem esses métodos getSet de forma com a ajuda do NetBeans. Então, eu tenho o meu salário que ele é privado, mas eu fiz dois métodos aqui, um método só para recuperar o salário e outro método só para alterar o valor do salário. Pode ser que esse método aqui não faria sentido existir, porque não poderia alterar o salário de uma forma direta como está aqui. Poderia ter alguma regra, etc. Mas a fim de simplificação, eu criei esse método setSalário aqui, tá? Bom, aí o que acontece? Eu tenho aqui o cliente. Eu tenho que chamar então, pessoal, esse método aqui. Deixa eu fechar algumas classes aqui, porque tá? Eu tenho que chamar então este método aqui, concorda? getSalário, para eu pegar o salário do meu cliente e retornar ele, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, getSalário. E aqui fala, ó, para pessoas físicas corresponde ao dobro do seu salário. Então vai ser getSalário vezes 2. Seria isso aqui, tá? Bom, agora você vê que o NetBeans ele tá marcando em vermelho, ó, tem alguma coisa errada aí. Se você vier aqui na ajuda dele aqui, ó, fala assim, ó, criar método getSalário. Aí você vai falar, opa, eu já criei o método getSalário, tá? Mas qual que é o problema? A minha referência de cliente aqui, essa referência cliente aqui, ela está apontando para a classe, é uma referência do tipo cliente. Então, o que acontece? Ela só conhece essa parte aqui da classe. A referência cliente, ela só conhece a estrutura do cliente, ela não conhece a estrutura da pessoa física, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar, opa, esse cliente aí não é um cliente puro, ele é uma pessoa física, então eu tenho que fazer o que a gente chama de uma conversão, de um cast da referência. A gente pode fazer assim. Eu vou fazer em 2 passos, para não ficar muito confuso para vocês. Eu vou fazer o seguinte aqui.
Vou apagar essa parte aqui e vou fazer assim. Vou primeiro só fazer a conversão da referência, depois eu volto para a regra de negócio. Então eu preciso ter uma referência para a pessoa física, não me basta ter uma referência para o cliente, porque o método getSalário não está no cliente, está no cliente pessoa física. Então eu preciso ter aqui uma pessoa física. Eu preciso ter uma referência para a pessoa física. Vou chamar de PF. Apesar que, tudo bem, fica aí, pessoa física. Eu não posso fazer isso, tá vendo? O NetBeans continua me acusando um erro. Olha, essa referência aqui é de cliente e essa referência PF aqui é pessoa física. Eu não posso atribuir uma referência de tipos diferentes. Mas você, como programador, e você que está controlando as regras de negócio que está dentro da lógica do seu sistema, você tem consciência de que, e até porque você já fez essa verificação anterior aqui, que esse cliente é uma pessoa física. Então a gente faz uma conversão. Eu posso fazer essa conversão aqui, ó. Pessoa física. Tá? Então aqui eu converti essa referência de pessoa física de cliente para pessoa física. Bom, com isso, eu consigo fazer isso aqui agora. Consigo dar um return pf.getSalário vezes 2. Bom, então assim, para a pessoa física, a regra de negócio é essa, não tem mais o que fazer. Está implementada a lógica que está lá no enunciado, que quando é pessoa física, o salário é o dobro, então já cumprimos isso. Entenderam a ideia que foi trabalhada ali? O Murilo chegou agora também. Bom dia, Murilo. Opa, bom dia. Vocês entenderam esse processo do uso do instance off, de você converter uma referência, etc? Ficou alguma dúvida nisso aí? Não? Se tiver, a gente tenta explicar de novo para não ficar dúvida nesses conceitos. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou retornar a zero aqui quando não for pessoa física, nós não implementamos ainda, para não ficar dando erro e a gente conseguir fazer alguns testes. Para reforçar esses conceitos, eu vou só criar aqui umas classes de exemplo, uns objetos de exemplo, para nós irmos conversando sobre o assunto, tá? Então, vou lá naquele método main nosso lá. Eu já criei, então, lá a pessoa João, né? Vamos criar, então, uma conta aqui. Vamos lá. A gente poderia fazer uma coisa aqui, já estou vendo aqui que a gente vai precisar fazer. Não existe uma conta sem um cliente, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, então, criar isso aqui, ó. Criar um construtor para conta em que esse construtor recebe como parâmetro um cliente. Tá? E aí esse construtor basicamente faz isso aqui, ó. This.cliente recebe o cliente. Tranquilo isso aí? Nós apenas criamos um construtor para conta e definimos que como toda conta tem um cliente, a gente só vai criar um cliente, uma conta, se for informado quem é o cliente dessa conta, tá? Então, nós fizemos isso. Eu nem vou compilar para vocês, mas vocês já podem reparar aqui duas coisas, ó. O NetBeans já marcou em vermelho. Conta corrente, conta poupança estão com algum problema, tá com algum erro de implementação. Vocês vão ver essa mensagem aqui de ajuda do NetBeans, ó. Adicionar construtor para conta corrente. O que acontece, pessoal?
Nós já tivemos aulas sobre construtores na época presencial, né? Nós falamos sobre isso. Conta tem um construtor explícito. Ele não está usando mais o construtor patrão. Na hora que eu falei que a conta tem um cliente, as classes que herdam da classe conta, como, por exemplo, conta corrente, tem que também ter um construtor com essa mesma assinatura. Isso é a regra do Java. E faz muito sentido. Se a classe conta ela tem um construtor que recebe um cliente como parâmetro, as suas classes filhas têm que ter também esse mesmo construtor, tá? Então, vamos pegar a ajuda dele aqui, ó. Ele já criou aqui pra gente o código. Ele já criou aqui pra gente. Olha só o que ele está fazendo aqui nesse construtor. Também recebe um cliente como parâmetro e chama o comando super passando o cliente como parâmetro. O que significa esse super no Java? Esse super, ele está falando o seguinte: eu estou chamando o construtor da superclasse. Ou seja, na hora que for construído um objeto da classe conta corrente, vai ser executado o construtor da superclasse desta conta, desta classe, que no caso é este construtor que nós já fizemos aqui. Isso aí muita gente faz confusão para pegar, para entender o que está acontecendo aí. Mas é regra do Java e é muito coerente que seja assim. Tá? E isso aí vai ser comum em todas as linguagens orientadas a objeto, quando você for trabalhar com herança. O construtor que você, né, essas linguagens orientadas a objeto que tenham construtores, se a superclasse tem um construtor, você tem que chamar o construtor dessa superclasse de forma explícita, tá? Se não fosse, se essa superclasse não tivesse um construtor explícito, você não iria precisar chamá-lo, tá? Porque já estaria implícito que é um construtor sem nenhum parâmetro. Mas no momento que nós criamos um parâmetro para o construtor, nós temos que colocar ele de forma explícita e temos que chamar algum construtor da superclasse de forma explícita. E a gente chama o construtor da superclasse por meio da palavra super, tá? Então nós fizemos isso aqui na conta corrente, olha só, o NetBeans parou de acusar erro aqui, ó, para conta corrente. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para conta poupança. Então o NetBeans já implementa isso para a gente, já criou esse código aqui para a gente. Só peguei a ajuda dele. Tá? Então com isso agora a gente pode voltar aqui no main. E eu vou criar então aqui uma conta, tá? Uma conta corrente. Então vamos criar aqui uma conta corrente, recebe new conta corrente, tá? Passando a pessoa física que nós já criamos ali em cima, que é o João, como parâmetro, tá? Para fazer isso aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, pessoa física. Vamos definir aqui um salário para ele. Vamos colocar que o salário dele é R$3.000, tá? Bom, então criamos essa conta corrente, tá? Vamos fazer agora o seguinte aqui, ó. Vamos imprimir na tela aqui. Fazer assim, ó, quer ver? Double salário. Desculpa, limite. Recebe conta corrente, ponto, calcular limite. Então, se o salário é 3.000, o salário dele, o limite deveria ser 6.000. Bom, e aí nós vamos imprimir na tela agora. Println
system.out.print ln, vamos imprimir o salário do João aqui, tá? Salário do João, vou imprimir aqui, eu dou, concatenar aqui com o salário. Oh, desculpa, na verdade é o limite, né? Foi calculado aqui. Bom, vamos executar aqui e ver o que vai dar. Eu anotei errado aqui, né? Aqui não é salário do João, é o limite. É o limite do João. Deixa eu compilar aqui de novo. Tá, beleza, deu certinho aqui. Que é o limite do João, ficou R$6.000. Tranquilo? Então, o que aconteceu, pessoal? Na hora que ele chamou calcular limite, ele fez essa verificação, verificou que esse cliente é uma pessoa física e aplicou essa regra aqui. Tranquilo? Nenhuma dúvida até aqui, né, pessoal? Bom, vamos então para o próximo aqui. O cálculo para as pessoas jurídicas. E aí tem a seguinte regra: se é microempresa, se é pequeno porte, se é grande porte, cada um tem um limite específico, né? Como é que vocês acham que a gente pode implementar isso, pessoal? Para a pessoa jurídica. Vai ser, no caso, quando cai. Vai ter que definir o porte, né? Tá. Sugestões aí. Como é que vocês acham que a gente pode representar os portes aí da pessoa jurídica aqui? Alguém tem alguma ideia? A gente definiu o que é caractere aqui, né? Vai definir alguns códigos. Então, pessoal, geralmente tem mais de uma solução, de uma forma de você implementar isso. Eu vou trabalhar com vocês aqui a forma mais simples e intuitiva, eu acho, que é bem intuitiva. Acaba que tem muita gente que não consegue fazer uma codificação de forma que fique clara e transparente. Assim, enfim, existem várias formas de fazer. A gente tem que tentar de alguma forma que fique legível, compreensível para quem vai ler o seu código. Então, o que a gente pode pensar? Ó, eu tenho, na verdade, 4 tipos de pessoas jurídicas. Eu tenho a pessoa jurídica que é microempresa, eu tenho a pessoa jurídica que é pequeno porte, eu tenho a pessoa jurídica que é médio porte, eu tenho a pessoa jurídica que é grande porte. Então, na minha regra de negócio aqui, eu tenho 4 tipos de pessoas jurídicas. Eu posso criar constantes para isso, tá? Então, um lugar onde eu posso colocar isso é na própria entidade. Você poderia criar também, pessoal, um arquivo, uma classe apenas de constantes, tá? Poderia também. Então você tem essas duas opções. Você cria um arquivo somente de constantes, para você colocar todas as constantes que você vai ter no sistema, ou você pode colocar aquela constante onde ela faz sentido, onde ela está associada a alguma coisa. Então, por exemplo, olha só como eu faria isso. Eu vou criar uma constante dentro da classe pessoa jurídica. Eu vou criar uma constante aqui dentro. Por quê? Essas constantes de porte estão relacionadas ao conceito da pessoa jurídica. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, as constantes, elas são públicas, elas são final. Deixa eu colocar aqui. Qual que é a ideia do final? É porque, como são constantes, eu não quero que sejam variáveis, eu não quero que sejam modificados. Então, a gente usa a palavra final no Java para falar que que aquela variável, que aquele atributo seja uma constante. Então, no Java, a palavra dada para constante é final. A palavra que define uma constante é final.
E a gente também usa, para criar uma constante no Java, a palavra static. Tá? Qual que é a ideia da static? Essa constante que eu for criar aqui não vai pertencer a um objeto da classe pessoa jurídica. Ela vai pertencer à classe e não ao objeto. Tá? Bom, isso aqui implica no seguinte, pessoal. Vamos criar então aqui, por exemplo, a constante microempresa. Tá? Acho que está tudo junto ali. Para segmento padrão. Microempresa junto. Então, eu tenho a microempresa, ela vai ser a constante. Eu esqueci de colocar o tipo, pessoal, desculpa aqui. Ser do tipo char. Então, a constante do tipo char, o nome dessa constante é microempresa, que tem o valor M, por exemplo. Tá? Eu vou ter aqui também. Aí eu vou criar outra constante aqui, ó. Public, final, static, char, que vai ser para pequeno porte. Tá? Pequeno porte. E aí eu vou criar a constante com valor P. Bom, aí eu vou criar outra constante, final, static, char, médio, porte. Eu vou então criar a constante, vou colocar aqui, como já tem uma com M, eu vou colocar que ela é, né? Médio porte é o código public, final, static, char, grande porte. Então essa constante vai ter essa constante G. Então assim, quando eu quero criar uma constante global aí no Java, eu tenho que declarar que ela é público, né? Declarar que ela é final e que ela é static. Então, repetindo, a ideia do static é a seguinte: essa constante ela pertence à classe pessoa jurídica. Ela não vai, se eu não ponho que ela é static, essa constante vai pertencer a um objeto da classe pessoa jurídica. Tá? Então, quando eu quero falar que é uma constante que pertence à classe, eu uso static. Quando eu quero falar que é uma constante que pertence a um objeto, eu não uso static. Tá? Aqui é o tipo e aqui é o nome. Uma convenção no Java é que a gente coloque os nomes das constantes em maiúsculo, tá? Enquanto o nome de atributo é minúsculo, nome de constante é letra maiúscula, tá? Bom, enfim. É isso. Oi. Você pode explicar de novo rapidão o final aí, a palavra final? Tá. Bom, se eu não usar essa palavra reservada final, pessoal, o que vai acontecer? Isso aqui deixa de ser uma constante, passa a ser uma variável, um atributo. Entendeu? Porque alguém pode chegar depois e mudar. Isso aqui não vai ser mais G, isso aqui vai ser H. Tranquilo? Quando você usa a palavra final, isso aqui passa a ser uma constante, porque depois você não consegue alterar o valor desta, vamos falar assim, desta variável, né? Ela deixa de ser uma variável, passa a ser uma constante. Entendeu a ideia, Denilson? Então, essa palavra final, ela restringe que o valor do que você definiu como final possa ser alterado depois. Tá? E quando a gente está querendo criar uma constante, é justamente isso. Eu não quero que a constante fique mudando de valor. Eu quero que seja uma constante, algo que não muda, que é constante. Beleza? Beleza. Tá? Bom, então eu tenho as 4 constantes para representar aí o meu tipo de empresa, tá? Pessoal, tem até formas mais sofisticadas para a gente fazer isso aí no Java. Eu estou pegando uma forma bem simples aqui para a gente fazer.
e tocar aí o projeto. Acho que é o que, esse estudo de caso, acho que é o que importa aqui, e usando constantes é uma forma de a gente resolver isso. Bom, aí pessoal, vamos lá. Eu vou criar aqui uma regra, eu vou implementar uma regra que está implícita aqui no nosso enunciado, tá? Bom, uma pessoa jurídica, ela tem que ter um porte no nosso banco. Nesse banco que a gente está trabalhando aí, de exemplo, não existe uma pessoa jurídica que não tem um porte pré-definido, porque isso aí está associado com as regras que ela vai ter, né? Bom, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Não faz sentido existir uma pessoa jurídica nesse banco em que o porte dela não seja conhecido, correto? Então, qual é a forma na orientação a objetos de eu restringir? Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu posso restringir que toda pessoa jurídica vai ter o seu porte definido? Colocar no construtor. Isso. A forma, quando você tem alguma coisa que só pode existir se tiver um dado valor, você vai restringir no construtor. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai criar um construtor aqui para a classe pessoa jurídica, tá? Que recebe um porte como parâmetro aqui. Bom, e aí basicamente seria isso aqui: this porte recebe porte. Beleza? Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. Teria como a gente fazer alguma validação aqui nisso? Alguém tem alguma ideia? Acho que já é um momento oportuno. Não sei. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem como fazer uma validação nisso. Eu não vou fazer agora, porque eu acho que não fica interessante para o momento a gente começar a trabalhar com exceção agora. Vou deixar mais para frente. Então vamos deixar desse jeito por enquanto. Depois a gente entra nessa parte de validações, etc. E aí a gente pode revisar esse construtor. Mas por hora esse construtor vai nos atender. Beleza? Muito bem. Aí, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês. O NetBeans já começou a acusar erro aqui, ó. Método main, pessoa jurídica que está com problema. Estou criando uma pessoa jurídica e não estou passando o porte. Ó. Então, agora eu sou obrigado a informar o porte dessa pessoa jurídica. Tá? Vamos colocar que, vamos falar que essa é uma microempresa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pessoa jurídica, ponto, microempresa. Tá vendo? Eu estou passando essa constante aqui para lá. E como eu defini que ela é estática, essa constante pertence à classe, não ao objeto. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa forma quando eu tenho codificações nesse sentido. Bom, agora vamos implementar aqui então, né, na conta corrente, quando eu tenho empréstimos para pessoa jurídica. Vamos colocar as regras aqui. Eu vou ter que verificar, né, se fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Pessoa jurídica, PJ recebe pessoa jurídica, this.cliente. Acho que ficou faltando uma coisa aqui, quer ver? Lá na pessoa jurídica, faltando criar o método getPort. Então vamos lá, public char
get port return this.port. Então voltar aqui para conta corrente. Bom, então tem que a pessoa jurídica, eu vou verificar se pj.getPort foi igual a pessoa jurídica.grandePort. Então o que eu faço? Eu retorno o que aqui, pessoal? Eu retorno qual valor? Grande porte. Não, desculpa, eu vou começar aqui pelo, né? A gente começou a olhar ali, começa falando assim: para pessoas físicas, para pessoa jurídica, forma seu porte. Então vamos começar aqui, ó, microempresa, começa pela microempresa. Então vamos lá, microempresa, porte for microempresa, eu vou retornar então o valor 10.000, tá? Aí eu vou colocar um else if se pj.getPort foi igual a pessoa jurídica pequeno porte, então eu vou retornar R$30.000, o limite dessa empresa. Senão, se pj.getPort for... Oi? Primeiro é microempresa. Isso, aí a microempresa retornou 10.000, não é isso? 10.000 para a microempresa, 30.000 para pequeno porte. Isso, tá certo, tá certo. Desculpa. E 100.000 para médio porte. Agora vai ficar sem médio porte. Se pessoa jurídica por médio porte, então eu vou retornar 100.000. O limite de empresa de médio porte vai ser R$100.000. Else if... Não, desculpa. Aí como a última aí é grande porte, eu só vou colocar um else return 1 milhão. O limite da empresa de grande porte é 1 milhão. Bom, é isso. Então, para esse método calcular limite, é isso. Então, o que a gente... Só ver aqui, está com algum erro no método main. Não, o método main está ok. É isso. Vocês podem depois... Eu vou subir esse código que eu fiz. Vocês podem testar aí depois a pessoa jurídica. Vocês vão ver que vai funcionar, né, conforme nós fizemos aqui. E o que é importante destacar para vocês aqui é o polimorfismo, né? Uma conta tem um cliente. A gente não sabe se essa conta tem um cliente pessoa jurídica ou pessoa física. Mas na hora de calcular o limite na conta corrente, tem diferença nas regras, tá? Pessoa física tem regras e pessoa jurídica tem outras regras. Então, eu verifiquei que tipo é esse cliente, e aí, se é uma pessoa física, eu recupero o seu salário e faço a regra que tem que ser feita. Se é pessoa jurídica, ele vai entrar nessa outra, então assim, e vai calcular o limite de acordo com as regras para a pessoa jurídica, que é verificando o porte. Isso que a gente fala que é de polimorfismo, sabe? Nós conseguimos dar mais de uma forma, né, para um objeto, para uma classe, etc. Enfim. E aí eu consegui, né, no que é pertinente a conseguir abstrair o conceito do cliente, mas eu consigo também fazer as especializações. Ou seja, o cálculo do limite ele está abstraído. Quem vai usar a classe conta corrente apenas precisa pedir para calcular limite. Quem sabe como calcular o limite é a classe conta corrente. Ela que vai saber se a regra de negócio. Tá? Então, quando a gente fala de encapsulamento, a gente está falando disso também.
as regras, né, elas estão encapsuladas dentro das classes e elas são implementadas nos métodos dela. Olha só, uma má implementação e um mau uso de orientação a objetos, e aí de vez em quando a gente está vendo algum projeto, algum trabalho de um aluno, a gente vê as pessoas fazendo isso. Aí tem aqui a classe conta corrente, aí tem um método, calcular limite para pessoa jurídica, calcular limite para pessoa física. Você não usou a abstração aí. Você não conseguiu usar a abstração, porque você teve que criar 2 métodos, não soube usar o recurso da abstração. Qual que é a ideia? Tenta sempre usar a abstração. E aí, dentro do método, você trabalha isso. Você poderia até criar, assim, eu quero manter meu código mais fragmentado, com mais... Você poderia até criar 2 métodos privados aqui. Um para calcular o limite de pessoa física e outro para calcular o limite de pessoa jurídica. Mas o método público, é ideal que você deixe abstraído. Tá? A pessoa que vai chamar, ela não tem que preocupar se o limite, se aquela conta é de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? Quando a gente fala de abstração, a gente está falando disso. É o que eu estou falando. Eventualmente, você poderia até ter criado um método cálculo do limite de pessoa jurídica e colocado esse trecho. Ficaria interessante. Tá? Cálculo do limite de pessoa física, você colocaria esse trecho de código. E aí, você deveria colocar como privado. Não faria sentido você colocar isso como público. Você não precisa levar essa complexidade para quem vai usar a classe conta corrente. Quem vai usar a classe conta corrente tem apenas saber que ela precisa calcular o limite. Tá? Como é calculado, quem sabe disso é a classe conta corrente. Beleza? Só alguma dúvida sobre o que nós vimos aqui hoje? Não? Bom, então esse primeiro parágrafo aqui nós já fechamos ele. Próximo fórum, nós vamos trabalhar isso aqui. Deixa eu ver se dá para vocês adiantarem alguma coisa aqui. A taxa de juros mensal padrão do Banco A é 10% ao mês. Para cliente é 15%. Para empresa de grande porte, a taxa é 2%. A partir do segundo empréstimo, o cliente falou... Tá. Nesse parágrafo, a gente vai começar a trabalhar com uma exceção. Tá? A gente vai começar a trabalhar com exceção. Então, no próximo fórum, nós vamos conversar sobre o uso de exceções, criar exceções e como usar as exceções para expressar as nossas regras de negócio. Tá? Então, esse aí vai ser tema do nosso próximo fórum. Pessoal, alguma dúvida dessa aula de hoje, desse fórum de hoje? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Bom dia para vocês e até terça-feira, semana que vem. Valeu. Falou, um abraço. Falou.